Meu marido e minha sogra conspiraram para me matar e ficar com o seguro de vida, mas eu descobri tudo antes. E agora minha sogra está no hospital entre a vida e a morte. Nunca pensei que chegaria o dia em que eu iria escrever essas palavras como se fosse um desabafo, um grito em forma de texto para quem quiser ler. Sempre fui a calma da casa, a que acreditava que tudo podia ser resolvido com diálogo, com paciência, com trabalho. Sempre acreditei que o amor, ou pelo menos um mínimo de decência, nos salva de muitas coisas. Hoje eu sei que não salva de tudo. Hoje eu sei que há pessoas capazes de planejar a sua destruição com a frieza de quem organiza uma viagem de fim de semana. Durante meses eu senti que algo estava diferente. Não era só o olhar do meu marido, que ficou mais distante e cheio de culpa. Era o modo como minha sogra começou a me tratar. Pequenos silêncios nas refeições, comentários cortantes disfarçados de piada, olhares que pesavam como chumbo. Eu tentei racionalizar. Culpa, estresse, problemas no trabalho. Eu me culpava por ser dramática, mas havia episódios que não se encaixavam. Telefonemas às ocultas, visitas à minha casa com motivos vagos e a impressão de que minhas coisas eram escrutinadas quando eu não estava. A primeira vez que imaginei que algo fora do comum acontecia de verdade foi quando encontrei, por acaso, recibos estranhos na bolsa que eu havia emprestado à sogra. Coisas pagas por serviços que não existiam. Uma assinatura que ela disse que era para ajudar com a organização e que eu não autorizei. Perguntei na mesma noite e ela sorriu. Aquele sorriso calculado. E disse que eu estava me preocupando com bobagens. Mas a dúvida ficou. Não sou boba, trabalho, sou organizada e gosto do controle. Comecei a prestar atenção. Reparei em pequenas manipulações. Meu marido sempre sugerindo que eu deixasse documentos em lugares seguros, que, não por coincidência, eram acessíveis a ela. A sogra insistindo para que eu assinasse formulários de papel em branco, porque deu problema na impressora. Mensagens apagadas do celular do meu marido quando ele me pedia para emprestá-lo por 1 minuto. Tudo isso poderia ser paranoia, mas havia um padrão. E padrões, para quem vive de rotina ou para quem trabalha com processos como eu, são sinais. O que realmente me deixou em estado de alerta foi uma conversa que ouvi sem querer. Uma risada abafada no corredor. 2 vozes baixas trocando nomes e números. Eu não fui intrometida por acaso. Era madrugada. Precisava pegar um remédio e passei pela cozinha. A risada cessou. Portas fecharam. Mas um papel caiu. E nele havia anotações. Valores, uma referência a seguro, a uma data. Fiquei paralisada. Li e reli até as letras parecerem todas iguais, e meu peito doer como se alguém apertasse. Lá estava. Um plano. Um objetivo. Um benefício financeiro com o meu nome no meio. De forma cruel. Como se eu fosse a peça central de um tabuleiro em que eu não sabia as regras. Passei dias tentando confirmar se estava vendo fantasmas. Confrontei meu marido de maneiras sutis, testei respostas, perguntei por coisas que eles não podiam negar. Ele ficou irritado, esquivou-se. Ela manteve a serenidade fria. Fui aconselhada a procurar ajuda legal. Mas como explicar? Como dizer que minha própria família, as pessoas que deveriam me amar, tramavam algo para me tirar do mundo? E para lucrar com isso? Quem acredita numa história dessas sem provas? Eu também hesitei. Mas, na medida em que eu recuava, mais coisas se encaixavam. Mensagens, transferências de dinheiro imobiliárias que não me haviam sido informadas, o interesse repentino em alterar beneficiários e condições de seguro. Naquela noite fatídica, tudo aconteceu com a aparente normalidade de sempre. A sogra veio jantar. Preparou as coisas com aquela naturalidade ensaiada. Eu, que sempre gostei de cozinhar, deixei que ela comandasse a cozinha. Meu marido chegaria depois do trabalho. O plano, pensaram eles, seria perfeito. A cena de um jantar familiar, um mal súbito atribuído a um copo de vinho, algo plausível. Algo que não levantasse suspeitas imediatas. Eles acreditavam com arrogância que poderiam transformar a morte em tragédia e tragédia em lucro. Não contavam que eu tinha olhos, ouvidos e algo que eles não preveram, desconfiança e calma. Quando ela, com a gentileza forjada de sempre, despejou algo na minha taça, eu não senti cheiro, não houve flambagem, nada cinematográfico. Foi um gesto pequeno, imperceptível para qualquer pessoa que não estivesse procurando por uma intenção. Eu a vi sair da sala e caminhar até a cozinha para pegar o resto das travessas. Em vez de entrar em pânico, tomei outra atitude que talvez chame de loucura ou de lucidez. Esperei.
Esperei porque sabia que qualquer movimento brusco poderia levantar suspeitas. Esperei porque, se aquilo era mesmo o que eu achava, descobrir naquele momento me daria as provas mais diretas. Esperei, e quando ela se ausentou, troquei as taças com a calma de quem tem a cabeça no lugar e o coração esvaziado de medo. Não descrevo o que foi colocado no vinho. Não quero ensinar nada a ninguém. Digo apenas que troquei as taças, e o resto aconteceu em minutos que hoje eu revivo como numa câmera lenta cruel. Poucos minutos depois, o meu marido chegou. Ele entrou na sala e parou. Viu a sogra caída, os olhos esbugalhados, a respiração curta, as mãos buscando apoio no ar. Foi uma sequência curta, mas carregada. Primeiro incredulidade, depois pânico, depois uma expressão que era mistura de surpresa e pavor. E algo mais. Aquele olhar doeu mais que qualquer soco. Ele me olhou como se eu fosse culpada do que via. E por um segundo, tive a sensação de que via ali o reflexo do que ele havia planejado para mim. Fiquei sentada. Terminei meu jantar com a calma de quem sabe que a vida inteira se resume a um segundo crucial. Liguei para o socorro, fingi estar trêmula, falei o que precisava falar. Enquanto as sirenes se aproximavam, minha cabeça funcionava como uma máquina fria. Não pela frieza da violência, mas pela clareza de quem precisa preservar provas, quem precisa falar com a polícia com voz estável, quem precisa não desabar antes da hora. No hospital, eu contei o que sabia. Entreguei o papel que havia caído, mostrei as mensagens que testei e guardei. Falei das transferências, dos documentos que tentaram me forçar a assinar. Fiz tudo isso enquanto o coração disparava, mas com a espécie de controle que só quem já viveu muito medo pode adquirir. A sogra ficou entre a vida e a morte. As notícias depois foram tipo ondas. Primeiro alívio por ter sido socorrida a tempo, depois o baque de descobrir que o resultado daquele evento deixaria marcas permanentes. Médicos usaram termos técnicos que me caíram como um martelo. Sequelas neurológicas, necessidade de cuidados continuados, riscos de dependência de terceiros. Não quero ser melodramática, mas a sensação de ver aquela mulher, que um dia tinha sido uma presença opressiva em minha casa, diminuída a pontos de cuidado e aparelhos, foi estranha. Não senti alegria. Senti uma justiça amarga e pesada. A polícia tomou o caso com seriedade. Havia provas demais para ignorar. Registros de pesquisa, mensagens interceptadas pelos investigadores, conversas gravadas sem que eu soubesse por um tempo, o papel com anotações que eu havia encontrado. Meu marido foi detido e a investigação mostrou mais do que eu imaginava. Segredos financeiros, acordos, uma frieza que até então eu só suspeitava. Ele tentava se esquivar, jurava amor, dizia que jamais faria mal a mim. Frases rasas que hoje soam como insulto. Foram horas de interrogatório em que eu tive que reviver pormenores, explicar minhas tentativas de descobrir a verdade, admitir erros de julgamento. Tudo isso para que a justiça tivesse material para agir. O processo foi rápido no que precisava ser rápido e lento no que precisava ser demorado. A sogra, por causa do estado de saúde, acabou ficando sob cuidados intensivos. E depois, num regime que praticamente a impede de retomar a vida que teve. Soube que recebeu uma tornozeleira eletrônica. Uma medida que para mim simbolizava não apenas restrição física, mas a perda de prestígio, a exposição de sua vilania. Meu marido foi preso preventivamente. Por mais que eu quisesse que ele permanecesse distante, ver alguém com quem dividi uma vida, por menor que tenha sido, atrás das grades foi um golpe que não me deu regozijo. O que eu queria, no fundo, era responsabilidade, não espetáculo. Os dias seguintes foram de ajustar a realidade. Amigos se aproximaram. Alguns me olharam com pena. Outros com uma curiosidade quase sádica. Nas redes sociais, as pessoas inventaram versões, manchetes improvisadas, julgamentos. Eu, que sempre fui reservada, fui empurrada para uma vitrine. A sensação de exposição é estranha. De um lado, o alívio de que minha narrativa foi ouvida. Do outro, o desconforto de ver minha privacidade esmiuçada. No meio disso tudo, eu precisei reconstruir minha vida. Sair de uma casa que guardava memórias que não queria. Lidar com burocracias, com advogados, com a avalanche de mensagens de apoio e ódio. Não vou mentir. Houve momentos em que a culpa tentou me esmagar. E se eu tivesse agido de outra forma? E se eu tivesse confrontado antes? E se eu tivesse ido embora? Pensamentos assim me visitavam como fantasmas noturnos. Mas também tive momentos de clareza. Se eu não tivesse percebido, se eu não tivesse agido com frieza naquele instante, não haveria investigação. E o que eu queria era viver e sobreviver. A minha prioridade sempre foi estar aqui, respirando,
para reconstruir e para garantir que ninguém mais se beneficiasse da minha ausência. Agora, muitos meses depois, a minha vida tem outra textura. Lido com visitas programadas, com advogados explicando termos que parecem de outro mundo, com a responsabilidade de zelar por minha própria sanidade. Descobri uma força que desconhecia e, estranhamente, uma leveza. A leveza de saber que cortei laços que me faziam mal, mesmo que a justiça não apague os traços deixados por quem me traiu. O meu corpo guarda marcas, insônia, ataques de pânico em dias ruins, mas também aprendi práticas pequenas que me mantêm de pé. Caminhar cedo, escrever, terapia, conversas honestas com amigos que ficaram. Aprendi a devolver a palavra família a quem realmente merece. Não escrevo para que me aplaudam. Não escrevo para alimentar escândalos. Escrevo porque trabalhar a verdade em público tem um quê libertador. Sei que haverá quem julgue as atitudes que tomei. A espera, a troca de taças, a narrativa rápida à polícia. Há quem diga que eu devia ter feito diferente. Talvez, mas eu fiz o que pude com os recursos que tinha. A minha vida, a minha sanidade e a minha vontade de seguir em frente. E, acima de tudo, fiz para que se soubesse que traição e ganância podem sim caminhar de mãos dadas dentro de lares que, no papel, parecem normais. Às vezes, quando durmo, tenho pesadelos que remontam àquele jantar. A luz da sala, o tilintar das taças, os passos na cozinha. Acordo e agradeço por estar viva. Mas também agradeço por ter escolhido agir com a cabeça, por não ter transformado tudo numa cena desesperada. Tomei decisões duras e elas tiveram consequências. A sogra vive, mas precisa de cuidados. Meu marido está preso e eu sigo com minha vida. Não sinto alegria pelo infortúnio alheio, apenas resignação e a sensação de que a justiça, mesmo lenta, aconteceu de alguma forma. Escrevo este relato para quem já foi traído, manipulado, subestimado por quem deveria proteger. Escrevo também para quem vive ao lado de pessoas capazes de atitudes cruéis. Confiem no seu instinto. Não é paranoia, é autocuidado. Se eu tivesse uma mensagem a dar em poucas palavras, seria essa: proteja a sua vida. Verifique, documente. E quando for necessário, peça ajuda. Não se cale por medo do que os outros vão pensar. Muitas vezes, o silêncio é o maior aliado daqueles que planejam o mal. Hoje eu reconstituí meu mundo em pequenos passos. A casa virou um apartamento que decidi reformar com as minhas mãos. Cada objeto novo me lembra que posso escolher o meu espaço. A sensação de traição ainda queima, mas aprendi a deixar queimar até a cinza desaparecer. Não quero vitimizar-me para sempre. Quero reescrever o que vem depois. E, acima de tudo, quero dizer para quem leu até aqui: eu sobrevivi àquilo que tentaram me infligir. Não por sorte, por atenção, por coragem e por não ter me deixado enganar até o fim. Se você leu isso e sentiu um desconforto interno, não ignore. Procure apoio. Se você foi traído, lembrando que traição pode ser emocional, financeira e até criminal, não se isole. Eu sei como é difícil expor a própria família, mas às vezes a exposição é o único jeito de impedir que o mal prospere. Fecho este desabafo com a mesma frieza com a qual naquela noite troquei as taças. Calma e determinação. A vida me ensinou, de forma dolorosa, que algumas pessoas podem planejar o pior. Mas ela também me ensinou que podemos, com passos firmes, transformar a dor em cuidado com nós mesmos. E que, no fim das contas, continuar vivendo é a melhor resposta que se pode dar a quem tentou te apagar. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.